Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Setorista da Bola Felipão. Hoje nós vamos trazer uma entrevista exclusiva com Carlos Pupo, o Carioca, goleiro profissional da Portuguesa com passagens em grandes clubes, treinador de goleiros, atuou com Zagallo, Levir Coupe, Edinho, diversos treinadores e também atuou como gerente de futebol. Assista até o final, não perca as informações de bastidores, informações exclusivas para vocês dessa entrevista. Grande abraço! De futebol. Nós estamos aqui com o grande Carlos Pupo, grande carioca, treinador de goleiros da Portuguesa, formado nas categorias de base. Tudo bem, carioca? Como que tá as coisas? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, estou aqui à disposição para as suas perguntas. Ótimo, vamos fazer esse bate-papo, falar um pouquinho da sua carreira, da sua trajetória, formado nas categorias de base da Portuguesa, grande goleiro. Fala um pouquinho como foi o seu início aí na trajetória, na carreira como jogador de futebol, como goleiro, sua trajetória, seu início na Portuguesa, para a gente saber um pouquinho. O início da carreira foi na Portuguesa, nas categorias de base, antigamente era infantil, né? Sim. Desde o infantil até o time principal. Legal. E fiquei no time principal 8 anos. Depois fui emprestado, fui vendido depois e joguei em alguns outros clubes pelo Brasil. Certo. Você lembra quantos anos no time profissional você ficou na Portuguesa? Eu devo ter ficado no time profissional uns 6 anos, 7 anos. 6 anos? Na realidade não lembro. Legal. E depois você foi transferido para outro clube? Depois eu fui emprestado para o Sergipe, disputar o Campeonato Brasileiro, voltei, fui emprestado para o Paulista de Jundiaí, voltei, fui emprestado para o Central de Caruaru, aí fui vendido para o Sport Recife, aí joguei no Sport, depois joguei na Napolina, joguei no Barretos. Uau. Bastante clubes, né? Alguns clubes da base. E qual foi o principal treinador que você trabalhou, que você tem destaque assim, de um grupo com excelência, de muita parceria, treinador que te treinou, né? Que teve mais destaque no cenário nacional, que você gostou mais de trabalhar? Na época que eu joguei? Sim. Na época que eu joguei, eu trabalhei com o Rubens Minelli, né? Seu Rubens. Sim. Trabalhei com o Luiz Francisco Alves. Legal. Trabalhei com o João Avelino. Legal. Enfim, trabalhei com vários treinadores, né? Mas com mais destaque foi o Sr. Rubens Minelli, né? E o Sr. João Avelino e o Luiz Francisco Alves. Que a Portuguesa disputou um torneio quadrangular na Turquia, que a Portuguesa foi campeã. Legal. Eu participava. O treinador era o Rubens Minelli. O treinador era o Wilson Francisco Alves. Wilson Francisco Alves, bacana. E dessa sua carreira como goleiro, qual foi o principal título que te marcou na sua carreira? Ou o principal jogo que você teve destaque? O grupo que você mais lembra atuando como goleiro? Porque o que eu mais recordo é que era na própria Portuguesa, porque a Portuguesa nessa época tinha um time de excelência, desde o infantil até o principal. Tanto é que o time do infantil e o time até o principal, 8 jogadores eram do infantil, nós subimos juntos. Então a Portuguesa na época foi campeão paulista infantil, campeão paulista juvenil. Uau. Tinha uma categoria chamada Extra Amador, foi campeão Extra Amador, foi campeão aspirante de 1972, a Portuguesa foi campeã. Olha só. Quer dizer, trabalho de base bem forte, né? Um trabalho legal e era um time que só vencia a Portuguesa nessa época, né? Que legal. Bacana. Tanto é que em 73 foi campeão paulista junto com o Santos. Que legal. Só que eu já não estava, em 73 no comecinho, fui emprestado para disputar o Brasileiro com o Sergipe. Legal. Não participei, mas tenho a faixa de campeão paulista. Isso é marcante, né, na carreira.
Fora essa questão do título, né, em 73, o Rubens Minelli, você diria que é o principal treinador que você gostou mais de trabalhar como jogador? Como jogador, sim. Né? O que ele tinha de diferente, a relação com o grupo, o que fazia, né, fora os títulos, né, que o Rubens Minelli conquistou, o que trazia esse diferencial que os jogadores gostavam tanto do trabalho dele, né? É verdade. O Rubens Minelli ele era diferente porque ele, naquela época, ele já era psicólogo, ele sabia trabalhar a cabeça do jogador. Por exemplo, eu era um jogador meio complicado. Conta esses bastidores pra gente. Eu era bem complicado. Então, ele sabia conversar, sabia levar o jogador, né? E é por isso também que ele se destacava mais, né? Porque todo treinador no campo, na minha opinião, é a mesma coisa. Né? Sim. Não tem muita diferença. Né? Ele sabia conduzir o grupo, então. Sabia conduzir o grupo, que aconteceu com agora recente o Luiz Felipe Scolari, quando foi campeão do mundo com o Brasil. Sim. Soube conduzir o grupo. Bacana, legal. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a sua carreira após a sua aposentadoria, né? Você teve diversos trabalhos aí como preparador de goleiros, né? Gerente de futebol também. Queria falar um pouquinho sobre essa trajetória após, né, o encerramento da sua carreira. Quais foram os clubes que você trabalhou como preparador de goleiros? E aí a gente vai abordar alguns assuntos sobre o mercado de futebol hoje, né, sobre os goleiros também, a gente vai falar um pouquinho disso. Após a sua aposentadoria, quais foram os principais clubes que você trabalhou? Após que eu parei de jogar futebol, trabalhei em outro ramo, né, porque faço outra coisa. Certo. Aí eu voltei a trabalhar como treinador de goleiro na categoria de base da Portuguesa. Da Portuguesa. Então seu início foi na Portuguesa? Foi na Portuguesa, legal, na categoria de base. Trabalhava no infantil, trabalhava no juvenil. Tanto é que a Portuguesa foi campeã juniores em 91. Certo. Eu era o treinador de goleiro na época. Né? Já trabalhava no time principal, mas trabalhava com o goleiro. O goleiro era Paulo Luiz, se não me engano, ele já era meu goleiro, então por isso que eu trabalhei nessa... Que legal. E como foi essa transição? Você percebeu muita mudança na estrutura da Portuguesa? As categorias de base estavam no mesmo nível quando você havia trabalhado anteriormente como goleiro? Quando eu fui jogador, a categoria de base da Portuguesa era excelente. Certo. Agora, quando eu trabalhei na Portuguesa como treinador de goleiro, já no time principal, também era excelente, porque revelou Rodrigo Fabre, Leandro Amaral, Zé Maria, Zé Roberto e... Diversos jogadores, né? Muitos e muitos, né? Denner, Tico, Simval, Pereira, enfim, muitos e muitos jogadores. Você chegou a trabalhar com algum desses jogadores? Todos eles? Com todos. Bacana. Nesse seu trabalho de preparador de goleiros, na base, quanto tempo depois você subiu para o profissional, para o clube, para o principal, né? Eu fiquei na base... Devo ter ficado na base 4 anos. 4 anos. E quando eu subi, eu já lancei o Paulo Luiz, eu lancei o Moreto, que foi goleiro do Benfica. Tal, foi lançado comigo desde do infantil aqui da Portuguesa. Né? Aí no time principal também teve alguns goleiros que se destacaram muito, né? Legal. E uma dúvida com relação o lançamento desses jogadores no profissional. Você lá no profissional como preparador de goleiros que selecionava os meninos da categoria de base para o profissional ou tinha relação de empresários, técnicos? Quem dava a palavra final? Você como goleiro para subir esses goleiros no profissional ou os treinadores? Não, eu trabalhava só com goleiro. Quem dava a palavra final, eu sempre fui assim, por isso que eu estava dizendo que eu era meio complicado como jogador e também fui meio complicado trabalhando. Certo. Porque eu acho que se a pessoa é treinador de goleiro, ele tem que ser a última palavra
Autonomia, né? Autonomia, porque senão não adianta ser treinador de goleiro, vai ser chutador de bola, aí não, tem que ser treinador de goleiro. Tanto é que o Zagallo, quando veio para a Portuguesa, trabalhou na Portuguesa com a gente, tive um grande prazer, graças a Deus, trabalhar com o Zagallo. Quando ele veio falar de goleiro, eu falei para ele, chefe, o senhor escala do 2 ao 11, o número 1 é o que escala. Ele falou, é isso que eu gosto, não sei o quê. Isso é importante, entendeu? É bom saber. Foi sempre assim. Hoje eu não sei como é, agora na minha opinião tem que ser assim, né? Tem que ter autonomia, né, para Hoje eu não bancar sei. suas decisões dentro de campo. Eu acho que, inclusive, na seleção brasileira é assim, porque o Tafarel bancou o goleiro. O Alisson. Verdade. Bancou e Verdade. o cara virou o melhor goleiro do mundo. Aproveitando a deixa, você falou do Alisson da seleção brasileira, né, o mercado atual dos goleiros de futebol. O que você vê essa relação dos goleiros sendo obrigados a saber jogar com os pés? Na sua época, não sei se tinha muito essa cobrança, né? E hoje os goleiros estão sendo cobrados para ter desenvoltura nesse fundamento técnico, né? Sair jogando com os pés, é uma espécie de líbero, né? O que você vê esse mercado atual com os goleiros e esse trabalho? Você acha que tem muita diferença da época que você treinava os goleiros? Como que você vê esse cenário hoje? Não, na época que eu trabalhava não tem muita diferença, porque na época que eu trabalhava como treinador de goleiro, eu obrigava meus goleiros a trabalhar com o pé. Olha. Eu colocava meus goleiros no bobinho, eu fazia joguinho de 4 contra 4 com os goleiros no meio. Eu treinava goleiro dominando o peito, chutar, cabecear, e eu tenho isso escrito e tenho tudo documentado. Legal. Porque há 30 anos eu já fazia isso, entendeu? Agora, o goleiro não tem que ser driblador, não tem. O goleiro tem que ser pegador, ele tem que pegar, ele não tem que driblar, mas ele tem que saber a sair para chutar, para driblar, às vezes driblar o atacante. Certo. Ele tem que ter um pouco de habilidade também com a perna. E estão sendo bastante cobrados hoje, né? Como você vê essa cobrança excessiva? Muitas vezes o melhor goleiro está sendo contratado para essa função de saber sair jogando com os pés, né? O próprio Sampaoli, que é um dos treinadores que só querem goleiros que saibam sair jogando com os pés, né? E pouco deixa de lado a parte técnica de ser um excelente goleiro. Como que você vê isso? Eu não concordo. Não concorda? Eu concordo que o goleiro tem que saber ter um pouquinho de habilidade com os pés e tal, mas não ser excelência no drible, na batida de falta. Goleiro, ele tem que defender, não atacar. Então, se esse treinador gosta disso, prefere isso, o problema é dele, né? Se ele fosse trabalhar comigo, ia ter problema. Sim. O goleiro tem que defender, não atacar. Primeira função. Atacar, ele tem que ter os atacantes, na defesa ele tem que ter os backs e o goleiro defender para não tomar gol. Certo. A exigência física dos treinamentos hoje dos goleiros, você acha que mudou muito em relação à época, até esse fato de saber sair jogando com os pés? Hoje os profissionais de futebol são atletas de alto rendimento, né, que eles falam. Então, na posição de goleiro, como que você vê essa exigência física dos treinamentos, a evolução técnica dos goleiros, tem te agradado? Como que você vê esse mercado? É assim, a opinião. Por exemplo, eu trabalhei com goleiros, por exemplo, o Sérgio, que foi goleiro do Palmeiras, trabalhou aqui na Portuguesa comigo. Certo. O Klemer, que foi goleiro do Flamengo, do Internacional, saiu aqui da Portuguesa e trabalhou o Fabiano, trabalhou o Paulo César, enfim, trabalharam vários goleiros aqui que todos ganharam. Charles Miller ganharam o melhor do ano, o Sérgio ganhou o melhor do ano, o Paulo César ganhou o melhor do ano, o Klemer ganhou o melhor do ano. Quer dizer, e na preparação física, na pré-temporada, por exemplo, eu trabalhei com grandes preparadores físicos, José Alberto Portela, enfim, vários eu não posso ficar. Só que na pré-temporada os goleiros não ficavam com o preparador físico, ficavam comigo. E todos os testes de avaliação física, meus goleiros sempre eram o melhor da avaliação física.
Legal, bacana. E o goleiro é aquele, ele tem que ter força, tem que ter agilidade e tem que ter reflexo. Pronto. Os principais. E tem um psicológico muito bom, porque o goleiro é 50% da condição física e 50% da condição psicológica. Bacana. E qual goleiro hoje brasileiro que você considera o melhor da atualidade? E comparado à Europa, esses goleiros estão no top 10 aí da Europa? Qual que é o cenário que você vê hoje dos goleiros brasileiros? O próprio Alisson, o Ederson da seleção brasileira estão entre os tops do mercado da Europa. Como que você vê essa evolução deles na seleção brasileira? Até voltando um pouquinho o gancho da época da seleção brasileira, que você atuou com grandes goleiros, com grandes treinadores. Qual a comparação que você faz aí? Teve uma evolução? O melhor goleiro hoje atual brasileiro é o Alisson. E o melhor goleiro internacional é o Alisson, que ele é o melhor goleiro do mundo. Ele é um goleiro brasileiro. Né? Tem goleiros que têm algum destaque na Europa e tal, mas o melhor mesmo é o Alisson. E para trás que você perguntou, a seleção brasileira, o goleiro da época? Isso, que você considera o melhor que foi na seleção brasileira, nos anos 70, nos anos 80? Foi o Leão, né? Leão foi o goleiro top e para trás foi o Félix, Leão, e teve o Marcos também, que na Copa do Mundo ele foi destaque. Com certeza. O Brasil sempre tem revelado grandes goleiros, né, nas categorias de base, na Europa. O Brasil sempre teve bons goleiros, é que o brasileiro não dá valor para os goleiros brasileiros. Legal. Sempre teve, por exemplo, na Copa, sei lá em 58, o melhor goleiro do mundo, e achem, eu acho que era o Gilmar, pelo que eu vejo de antigamente, sabe? Quer dizer, o brasileiro tem esse estigma, né, de não valorizar os produtos da casa, né? Isso é verdade. Agora vamos mudar um pouquinho, falar um pouquinho do seu trabalho como gerente de futebol. O que você achou? Qual a relação com os empresários? Falar um pouquinho dos clubes que você trabalhou. Como foi essa experiência após essa seu trabalho como preparador de goleiros? Como é que foi essa transição aí? Fala um pouquinho, conta uns bastidores pra gente saber. Quando eu trabalhei como gerente de futebol, na época era meio complicado. É muito empresário, sabe? Tem diretores de clubes que atrapalham o clube. Ele quer. É meio complicado. Quais foram os clubes que você chegou a trabalhar como gerente de futebol? Foram poucos. Eu trabalhei com o próprio Gama. Trabalhei muito tempo no Paysandu. No Paysandu eu trabalhei como treinador de goleiro, trabalhei como auxiliar técnico, trabalhei como gerente. Trabalhei como gerente aqui na Portuguesa. Também. Não é? Mas... E o que você acha que considera mais difícil? A relação com os empresários, a relação com os atletas ou a relação com os clubes? O que te incomodava mais, que te fez trabalhar pouco nessa posição? Eu realmente tive depois desentendimentos? Eu tive muito. Tem coisas que a gente não pode falar. Sim, claro. E é muito complicado. Hoje, para gerente, já é melhor, porque o gerente é só gerente. Tem lá o superintendente, tem o outro cara. Então, na minha época, eu era o gerente, o diretor, vou contratar um jogador e tal, eu era o primeiro a falar, esse jogador aí a gente tem aqui, e o cara contratava. Aí o jogador ia mal, sobrava para o gerente. Entendi. Era muito complicado de trabalhar. O desentendimento maior era a cobrança da diretoria em cima das decisões e dos nomes que você
direcionava para a contratação. Inclusive na própria Portuguesa foi muito complicado trabalhar. Sério? Foi justamente por isso. A cobrança em cima dos resultados dos atletas. Porque o diretor contrata, você fala, não, mas vai contratar, não precisa, o cara contrata, aí depois sobra para o gerente. Certo. E como você vê a influência dos empresários hoje no meio do futebol, no meio dos clubes, né? Você acha que os empresários ganharam muito espaço, eles têm uma influência muito grande, alguns que a gente sabe chega a colocar investimento nos próprios clubes, né? Como que você vê essa relação? Isso atrapalha as categorias de base? Na sua época tinha muito isso? Não, na minha época não tinha. Como jogador não tinha, como treinador de goleiro não tinha. Hoje tem, porque os clubes estão na mão dos empresários. Entendi. Porque hoje 80% dos clubes necessita de dinheiro. Sim, sim. Então, o empresário ele coloca o dinheiro. E ele colocando dinheiro, ele tem a exigência de alguma coisa que vai beneficiar ele. Então, é esse o problema. Entendi. Isso dificulta muito a revelação dos atletas também, né? Porque na categoria de base, quase todos os jogadores com 13, 14, 15 anos já têm empresário. Aí o clube não consegue revelar e ganhar o dinheiro naquele jogador. Já tem um percentual menor. Porque, inclusive, na época que eu trabalhei na Portuguesa, como treinador de goleiro, a Portuguesa vendeu Rodrigo Fábio para o Real Madrid, Zé Roberto, Leandro Amaral, Zé Maria, lateral direito. Quer dizer, na época não tinha muito gerente, não tinha muito empresário. Hoje não tem problema, hoje é complicado. Ah, legal. Agora, mudando um pouco do foco de gerente, qual foi o treinador e o jogador que você mais desenvolveu como atleta na sua época de treinador de goleiros? Qual foi o atleta que você trabalhou mais tempo, que você acha que teve mais destaque em cima do seu trabalho, do seu desempenho, né? Que você pode falar que foi bom, que foi esforçado, né? Que foi um cara bom de grupo? Qual foi o jogador que você conseguiu desenvolver mais ao longo da sua carreira? É uma pergunta muito boa, pergunta muito inteligente. Pô, legal. Na Portuguesa, por a Portuguesa ser um time dito como mediano e tal, o jogador ele vinha para a Portuguesa já com problema nos outros clubes, não vinha 100%. Então na Portuguesa eu trabalhei com o Paulo César. O Paulo César veio lá do Cruzeiro, jogou no Cruzeiro, no Atlético, na Portuguesa sem condição física nenhuma, sem condição técnica nenhuma. E a gente trabalhando, ele foi o melhor do Paulista, foi o melhor do Brasileiro. Bacana. O Klemer também não veio naquela condição boa, foi trabalhando, foi o melhor do Paulista, foi o melhor do Brasileiro. Tive os lançamentos, né, que eu lancei da categoria de baixo. O Sérgio estava emprestado, o Palmeiras emprestou ele para vários times, estava num time muito pequeno aí no interior, eu pedi que contratasse, ele veio para a Portuguesa, recuperamos ele, tanto é que na Portuguesa ele foi o melhor também do Brasileiro, voltou para o Palmeiras. Quer dizer, é um trabalho que eu realmente me senti feliz em fazer. E ver a evolução dele. Né? E ver a evolução desses goleiros todos. E os goleiros também que eu lancei. Por exemplo, no Fluminense eu lancei o Fernando Henrique. Legal. Que ele foi lá de baixo, era meu goleiro, e quando chegou no time principal, eu falei com o Valdir Espinosa, puxa o menino, põe para ajudar, põe para jogar. Quer dizer, aquele próprio do Atlético Mineiro que veio para o São Paulo, agora não lembro o nome, eu peguei ele lá na categoria de base no Atlético Mineiro, botei no time principal do Atlético Mineiro, depois veio para o São Paulo, ficou muito tempo no São Paulo. Bosco? Não, é um recente agora, e foi emprestado, está vendido para um time de Portugal, que na realidade eu nem lembro mais o nome. Não, tranquilo, bacana. Mas Teve vários jogadores que conseguiram ter um destaque através
da sua indicação, né, dos seus Goleiro treinadores. sim, goleiro Bom, sim. legal. E o Ronaldo depois do Corinthians esteve também comigo aqui Na Portuguesa? na Portuguesa. Legal. Um goleiro maravilhoso, um cara Bom de grupo? bom de grupo, bom de tudo. Que legal. Ronaldo é um cara maravilhoso. Bacana. Tanto que as pessoas dizem não, né? Ex-jogadores e tal, mas não é não. O Ronaldo é um jogador maravilhoso, bom de grupo, bom para a equipe, bom amigo. É um cara muito gente boa. Como você vê hoje a personalidade dos atletas, né? A gente vê os atletas se comportando perante a mídia muito de forma robótica, né? Aquelas respostas padrões, e a gente tinha grandes personalidades no futebol que eles davam entrevistas, eram mais transparentes, eram diretos. Como que você vê no grupo que você trabalhava, né, como treinador, e a diferença hoje? Você vê que tem muita diferença, falta personalidade? Qual a sua opinião com relação aos goleiros, aos atletas profissionais? O atleta em si hoje, ele não joga para o clube, ele joga para ele joga para o salário dele. Antigamente não, antigamente o jogador jogava para o clube, para os times, para os amigos. Camisa, né? Hoje o cara está concentrado, ele tá lá ele nem vai no saguão bater papo, jogar carta com amigo, jogar ping-pong. Não, o cara fica o dia inteiro no Facebook, celular, computador, e chega na hora do almoço, almoça, volta para lá e vai no jogo, joga e vai embora. Então o cara hoje o futebol mudou demais, né? É bem diferente do tempo da gente. E a personalidade dos atletas também, né? Mudou demais. Hoje você sente que falta falta de posicionamento? Hoje não tem personalidade, hoje tem fator cifrão, dinheiro. O cara tá ali para ganhar o dinheiro dele. Entendi. E você pergunta, ele responde o que quer responder, vai embora e quer ir embora logo. Isso é uma grande queixa até na seleção brasileira, né? Uma falta de identificação dos jogadores, da própria torcida que não sente essa paixão do jogador estar representando a seleção brasileira. Você vê isso também ou é só a opinião dos torcedores? Não, é a opinião correta. Hoje o jogador, ele... Antigamente você não dormia para ver se você seria selecionado. Hoje o cara não quer nem ser selecionado. Pô, seleção brasileira, o cara não quer nem ir, o cara prefere ficar no Real Madrid, prefere ficar lá não sei aonde, ele não quer jogar na seleção brasileira, ficar concentrado 3 meses, o cara fica lá, ganhando uma fortuna que ele ganha. Antigamente era diferente. Legal, bacana. Bom, é isso, Carioca, muito obrigado, agradeço muito a entrevista, a sua gentileza em nos atender. Obrigado aí para os torcedores, a gente vai divulgar essa entrevista com esse bate-papo incrível com esse grande treinador de goleiro, esse grande goleiro da Portuguesa, que nos atendeu gentilmente. Carioca, muito obrigado, agradeço essa gentileza aí da entrevista. Conte com a gente, vamos marcar um novo bate-papo, uma nova série para a gente falar um pouquinho mais do mercado da bola, sobre as mudanças no futebol. Beleza? Muito obrigado, tenha uma boa tarde aí, um grande abraço. Eu que agradeço, né? E tomara que termine logo porque falar com máscara é complicado. É complicado, é verdade. E a gente volta a falar, né? Com certeza. Com prazer. Beleza, um grande abraço. Muito obrigado, viu, Carioca? Tamo junto. Obrigado. Um abraço, torcedores. Grande abraço, tamo junto.